Uma boa noite a todos. Muito bem, meus irmãos. Hoje o tema escolhido para o trabalho da noite, ele é a consciência do espírito na vida terrena. Vamos tentar falar um pouquinho sobre como nós vivenciamos o nosso dia a dia, como cada um de nós enxerga os seus afazeres nas nossas atividades diárias. O trabalho de hoje é o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi embasado nessa parte, onde o meu reino não é deste mundo. Então, a gente vai tentar fazer uma alusão a esse trabalho na noite de hoje. Bem, uma pequena reflexão que nós podemos fazer é se nós realmente temos a plena consciência dos nossos atos no nosso dia a dia. Será que a gente reflete em tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia? Ou nós vivenciamos muitas vezes um automatismo que faz com que a gente haja quase como um computador, uma máquina? Temos reações prontas a tudo que nos vem. Temos já sob encomenda cada resposta que a gente vai dar a tudo que nos vem. As coisas que nos agradam e, principalmente, as coisas que nos desagradam. Então, nós temos essa soma de resposta, de repertório que todos nós temos. Mas vale lembrar que esse repertório que nós temos, ele vai estar muito relacionado a tudo que nós precisamos para a nossa existência. Certa vez o Roberto fez uma palestra aqui que ele colocou as necessidades na visão de Maslow, né? Fez uma relação muito interessante à luz da doutrina espírita. Bem, eu não vou entrar tão longe quanto o Roberto fez. Eu vou apenas colocar alguns elementos que são importantes para a nossa reflexão da noite de hoje. Bem, nós podemos fazer uma pequena divisão de 3 partes das nossas necessidades. Nós podemos colocar a primeira necessidade como as necessidades básicas, aquelas que estão voltadas à nossa alimentação, não é? Nós precisamos do nosso sustento. Quanto à nossa proteção, que vai envolver a nossa roupa, o local onde nós vamos morar, o tipo de segurança, a gente não vai sofrer nenhum ataque, nenhum assalto. E também a necessidade de locomoção, a gente tem que ir de um ponto ao outro, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que vir à casa espírita. Hoje, por causa da chuva, alguns não conseguiram chegar à casa espírita nesse momento. Então, é uma necessidade que todos nós temos. E também nós temos as necessidades sociais. Quanto às necessidades sociais, elas são aquelas que vão manter e ter as nossas relações com as pessoas, seja no nosso círculo familiar, seja nos ambientes onde nós vamos estudar, seja dentro da família que nós vamos constituir, né, entre o círculo de amigos, e também até fazer parte de algum grupo que a gente almeja. Nós queremos fazer parte de determinado grupo, a gente vai somar aquelas ideias daquele grupo, as atitudes daquele grupo, para fazer parte. Aqui já começam algumas coisinhas que a gente pode perceber. Algumas pontinhas que o nosso espírito já apresenta. Como, por exemplo, o orgulho. Manter as aparências. Eu quero participar de determinado grupo porque eu quero ter uma sensação de status de estar ali. Eu quero participar das altas rodas sociais para mostrar que as minhas aparências são mais aparentes que as dos outros, que eu tenho mais poder. Então, isso acontece relativamente. E nós temos também as necessidades de autorrealização, a terceira que eu gostaria de falar para vocês. E, diferentemente daquilo que o Roberto trouxe na exposição dele, eu vou lembrar de algumas que a gente sempre lembra na autorrealização. A gente sempre se lembra de ter o carro do ano. Vou me sentir realizado quando tiver o meu carro. Quando eu tiver a minha casa que eu tanto sonhei, vou me sentir realizado. Quando eu casar com aquela pessoa que é por dentro, né, não por fora, que eu sempre desejei. Sendo que, na realidade, quando a gente vai falar de autorrealização, a gente vai falar de coisas como autonomia, independência, autocontrole. E aqui, muitas vezes, nós expressamos na autorrealização o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque nós focamos demais em coisas materiais,
coisas que geram aparência e, principalmente, meus irmãos, coisas que vão mexer com o nosso ego, em vez de ver o sentido real dessa mudança. Bem, para nos auxiliar um pouquinho mais dentro desse espaço, vendo esses 3 aspectos das necessidades que nós vivemos, nós enfrentamos diariamente vários conformismos que a comunidade nos traz, que a vida em sociedade nos traz. Nós temos que ser bons profissionais, nós temos que ter bons empregos, nós temos que ter muito dinheiro na conta, nós temos. E nós não somos. Acabamos esquecendo o que é principal, aquilo dentro de nós. E para tentar nos ajudar um pouquinho na noite de hoje, eu recorri a uma das obras de filosofia, A República, de Platão, onde ele traz a discussão que Sócrates faz, a conversa que ele traz com seu discípulo Glauco, sobre o mito da caverna. Vocês já devem ter ouvido falar aqui mesmo sobre o mito da caverna em algumas vezes. Mas eu procurei dar uma estudadinha um pouquinho melhor, ler um pouco de forma mais ampla esse mito, e entender o que estava por trás. Bem, nesse diálogo, Sócrates vai descrever o mito da caverna para o seu discípulo, explicando de como era essa caverna. Ele fala para ele imaginar, de uma forma hipotética, que um grupo de homens, desde sua infância, fora acorrentado em uma caverna. Eles estavam acorrentados de tal modo que eles não podiam virar suas cabeças, estavam acorrentados seus pescoços e suas mãos. E eles tinham sempre um olhar para frente, eles não olhavam para o lado nem para trás. E essa parede, eles estavam atrás de uma pequena parede atrás dele, que passavam aproximadamente acima da cabeça, era uma caverna que descia, e atrás da caverna tinha uma pequena estrada e uma fogueira muito grande na frente dessa caverna. E ele explicou que entre a fogueira e a entrada da caverna passavam diversas pessoas conversando e carregando diversas figuras. Figuras de animais, figuras de pessoas, objetos dos mais variados. E essas pessoas que estavam acorrentadas dentro da caverna enxergavam essas figuras através de sombras projetadas na parede. Elas viam aquelas sombras e escutavam, através que o eco que a caverna tinha, as vozes que pareciam vir também da parede. Então, para aquelas pessoas que desde a juventude que estavam ali, elas não conheciam outra realidade senão aquela. Elas só conheciam as sombras que estavam à sua frente e os sons que vinham de volta. Para tanto, para esses homens, aquela era a única realidade conhecida. Era a única realidade aceita. Certo dia, um deles conseguiu sair das suas amarras. Ele saiu daquele espaço que ele estava preso. Ao sair, quando ele foi para fora, a luz da fogueira cegou ele. Deixou ele extremamente incomodado. Quando a gente está numa sala escura por muito tempo, as nossas pupilas dilatam para absorver melhor a luz, e quando a gente sai, a gente tem aquele certo desconforto. E quando ele saiu ainda e viu a luz do sol, aquilo causou um estranhamento maior a ele ainda. Com certa dificuldade, um certo sofrimento, ele começou a enxergar o mundo à sua volta. E ele enxergou pessoas, enxergou formas complexas, enxergou formas tridimensionais, antes só se viam coisas bidimensionais projetadas na parede. Enxergou as cores e enxergou a luz, mediante a um certo tempo. E ele reconheceu ali uma nova realidade, um novo mundo que se abriu à sua frente, muito diferente do que estava lá. E, tendo conhecido esse novo mundo, ele sentiu dentro de si a necessidade de voltar. Ele voltou para as trevas, para junto dos seus companheiros, e no diálogo de Sócrates ele pergunta: o que tu acha que aconteceu quando ele falou para eles do que existia lá fora? E a resposta foi que todos o chamaram de louco, que aquilo que ele estava falando era inconcebível, era impossível alguma coisa daquela magnitude acontecer.
Porque todos estavam vendo à sua frente. Aqui estão as sombras, as suas vozes. Não tem como existir nada diferente disso da realidade. Essa é a realidade que se apresenta à nossa frente. E ele mesmo assim ficou e tentou convencê-los dessa nova realidade. Pois bem, ele ainda faz uma nova discussão. Se pegássemos alguém à força que estava ali e tentássemos tirá-lo, ele também sairia contrariado. Porque para ele aquela era a realidade real. E o fato de ele ver a luz e sentir dor ao enxergar a luz, iria trazer à sua mente que ele preferia estar lá acorrentado e vendo as figuras. Porque ver a luz dói. Exige mudança. Exige um esforço próprio para que estejam lá. Então nós temos aí a luz, nós temos a caverna, nós temos o que sai e temos os que ficam nessa nossa história. Pois bem, se nós transportarmos essa história para a doutrina espírita, e principalmente quando nós entendemos que nós todos somos espíritos imperfeitos, que estamos caminhando para sermos perfeitos, e que assim como nós, grandes espíritos que nós temos notícia, que nos trouxeram seus ensinamentos do plano espiritual, assim como Jesus, todos nós partimos do mesmo caminho. Todos estivemos em algum momento da nossa existência em trevas. E basta que a gente saia desse momento de trevas para atingirmos a nossa plenitude e enxergar a luz. E muito disso Jesus trouxe na sua Boa Nova. A importância e a verdade que Jesus nos traz foi a consciência que existe uma vida futura. Que nós não somos apenas essa existência terrena que temos aqui. Nós somos muito mais. E nós temos essa existência que é decorrente de várias outras. E quando ele traz na sua mensagem, ele coloca que essa deveria ser a principal preocupação dos homens com a vida futura. Mas o fato de se preocupar com a vida futura não é simplesmente viver uma vida contemplativa, uma vida onde eu vou deixar de executar as minhas tarefas diárias, onde eu vou literalmente vender tudo e seguir aos pobres. Se a gente tem condições de ajudar, devemos ajudar. Mas sim, de fazer o nosso melhor nessa existência. Procurar construir a nossa felicidade enquanto estamos a caminho. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele entende que se acomodar não é o caminho. Se estamos aqui nessa existência, temos as melhores condições que nós merecemos para fazer tudo aquilo que nos propomos nessa existência. E quando Jesus traz essa boa nova a seu tempo, os judeus não estavam preparados para entender essa boa nova que ele trouxe. Eles não estavam na sua plenitude de compreender. Moisés trouxe a mensagem na forma que aquele povo poderia compreender, na quantidade de conhecimento que eles tinham capacidade de processar e compreender. E Jesus veio e inovou. Ele trouxe para a equação o amor. Mas como aquele povo não compreendia bem essa relação de uma vida futura, eles achavam que essa vida futura era o depois, né? O amanhã. E não puderam entender a essência do que Jesus trouxe. E que eles não estavam aptos a aprender. E ele deu um outro entendimento às leis que já existiam. Hoje, a partir de 200 anos aproximadamente, com a chegada da doutrina espírita, nós estamos mais maduros para compreender essas novas realidades. A realidade que a nossa existência não é apenas uma, que a nossa existência são diversas. A vida não é uma só, a vida é uma soma de existências, onde cada uma nós vamos construir as nossas virtudes. Nós vamos lapidar o nosso espírito
para chegarmos mais perto da perfeição, com base nas lições de Jesus e tendo Ele como modelo. Quando nós chegamos a esse ponto, nós começamos a ver que nós já começamos a despertar a nossa consciência. Despertar a consciência que todos nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, já trazemos conosco defeitos, mas também virtudes. Temos que trabalhar todas elas. E dentro da nossa consciência, nós temos as leis divinas gravadas. Quem de nós nunca sofreu ao fazer alguma coisa errada, quando a sua consciência cobrou? Quem de nós, ao fazer algo errado, já não pensa duas vezes depois? Bate aquele arrependimento. E que bom se pudéssemos voltar atrás e já retomar aquele erro que fizemos. Então elas estão, as leis divinas, gravadas em nós. Basta que a gente use da reflexão, da oração, do recolhimento íntimo, para encontrar muitas respostas que nós mesmos já temos. E quando nós estamos cada vez mais conscientes, muito será cobrado a quem muito foi dado, e nós estamos recebendo, a cada dia que nós estamos aqui nessa terra, mais próximos nós estamos de promover a nossa reforma íntima. Quando já começamos a ter a consciência dos nossos atos, é o primeiro passo para a nossa mudança. De reaver as nossas atitudes e os nossos atos com os outros. E procurar, nessa revisão, muitas vezes necessária diariamente, achar novas formas de se mudar. Por que não? Sempre é tempo de mudar. Então, nessa forma, Jesus traz um novo ponto de vista para as leis que Moisés nos trouxe. Ele traz um novo olhar. Quando ele mostra que a vida futura é a nossa verdadeira vida, que é lá que nós devemos trabalhar para adquirir aquilo que nós realmente precisamos, nós começamos a enxergar os problemas da vida de uma forma bem diferente. Nós começamos a ressignificar tudo aquilo que nos passa. Se nós temos a noção que só a nossa alma foi criada no momento do nascimento e temos apenas essa existência, nós seremos muito apegados a tudo que temos nessa existência. E as contrariedades, elas devem ser vencidas. Nós teremos que passar por cima dos outros. Porque senão, por que seríamos bons? Por que ajudar os outros, se não há nada depois? E quando ele dá esse novo significado, que existe a vida futura, que é lá o verdadeiro reino, ao qual onde nós temos que juntar os tesouros do céu, que não é o dinheiro, não é o ouro, e sim as boas ações que nós devemos construir durante a nossa existência, a gente vai começar a ver os nossos problemas diários de uma maneira bem diferente. Quando a gente entende que uma existência, ela não passa de um piscar de olhos para um espírito na eternidade, nós vemos que é possível sim ter mais paciência. É possível sim não se importar demais com os problemas diários que nós somos todos os dias compelidos a enfrentar. Nós seremos mais calmos, nós seremos mais brandos. Porque a gente sabe que aquele momento de dificuldade que a gente está vivendo é um momento pontual, que vai passar. Que é uma lição que nós temos que passar de curta duração. Se assemelha como se nós estivéssemos cursando uma disciplina na faculdade, um ano na escola. Aquele ano de matemática difícil, mas é aquele um ano. Depois de passar aquele ano, tu vais seguir a tua vida. Ele não vai se perpetuar como um sofrimento. Assim teremos também consciência que os nossos entes queridos, nossos amigos que retornaram antes ao plano espiritual, a separação é momentânea. Não é para sempre. Nós vamos nos reencontrar logo adiante. E vamos poder vivenciar todo aquele amor que nós cultivamos aqui. Não se apagam os laços. Por causa que a morte acaba com o amor, a gente continua amando aqueles que já foram. A gente não deixa de amar. E o mesmo acontece com eles. Eles não vão deixar de nos amar,
por causa disso. E quando nós não podemos também nos esquecer do lugar onde vivemos. Se nosso objetivo é a vida futura, nós temos que cuidar bem desse local que nós estamos vivendo hoje. Porque ao cuidar daqui, nós estaremos também nos reformando. Nós estaremos usando a lei do trabalho para melhorar esse espaço. Todos nós, se a gente sair para fazer um acampamento, acredito que diversos gostem de sair e acampar, mesmo num acampamento, a gente vai para um lugar no meio do mato, a gente vai arrumar aquele lugar para que a gente possa viver naquele espaço por um dia, 2 dias. Não é porque nós acreditamos na vida futura que nós vamos esquecer da nossa parte material, que vamos esquecer do trabalho, vamos esquecer das nossas necessidades. Mas sim, vamos dar outro significado a ela. Nós iremos fazer aquilo que o homem da caverna fez. Ele viu as figuras na parede, as suas sombras, e se questionou: o que há por trás das sombras? E ele buscou o conhecimento, buscou a verdade. Só que a busca da verdade, ela exige esforço próprio. Ninguém pode fazer por nós esse esforço. Ele teve que se libertar das correntes, sair da caverna, sofrer com a luz. Quando chegamos à luz, e às vezes a gente chega na casa espírita pela primeira vez, tem um contato com a doutrina, e a gente começa a enxergar os vários defeitos que nós temos. É o momento que a gente é confrontado com a luz. É o momento que a gente tem que ver e ter a coragem de se mudar para melhorar. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos, mas ela exige esforço, que a gente saia da caverna e veja a luz. Mas que principalmente a gente lembre do outro elemento da história, que a gente seja capaz de voltar, como Jesus fez. Jesus não precisava mais encarnar um espírito puro, perfeito. Não havia mais a necessidade, mas por amor e responsabilidade com seus irmãos menores, que somos nós, ele retornou à caverna. Falou a verdade. Foi agredido. Foi humilhado. Assim como aquele que quis falar a verdade para os outros que estavam lá. Que tenhamos, meus irmãos, sempre a coragem de procurar nos melhorarmos, de buscarmos a luz. Mas não nos esqueçamos dos nossos irmãos, que somente através da caridade a gente pode chegar mais perto da boa nova de Jesus, como Ele nos ensinou. Não precisamos impor a nossa religião, a nossa filosofia. Basta que façamos o bem. Basta que não critiquemos o outro. Se alguém já está numa religião, que bom, já está procurando Deus. Se está precisando de ajuda, estendamos a ajuda. Que possamos dar a nossa palavra de conforto, a nossa palavra de amor. Que somente assim a gente vai vencer as amarras, as algemas que nos prendem às sombras, que não nos fazem ver a verdadeira realidade e quem realmente nós somos. Espíritos que somos fadados ao sucesso. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Eu quero agradecer a paciência e a atenção de todos. Muito obrigado.